Graça e paz, queridos amados. Com muito carinho que eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos aqui ministrando para casais, onde nós estamos ministrando 10 lições voltado para a família. E nós sabemos que a família é o maior projeto de Deus na face da terra. E sabemos o quanto o adversário tem se levantado contra a família. Há um índice muito grande no nosso país de divórcio. E nós, como filhos de Deus, nós temos a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, aonde que nós temos nosso pai da fé, Abraão, e que a palavra do Senhor diz que em Abraão serão abençoadas todas as famílias da terra. E nós somos, como descendência de Abraão, nós precisamos investir na família, e eu estou ministrando uma série de lições especificamente para a família, voltado também para os casais. O nosso desejo, a nossa vontade, o nosso querer é que a tua família seja uma família abençoada e que você possa desfrutar de todas as promessas inseridas na palavra de Deus, aonde que nós temos o respaldo para ter uma família abençoada, uma família agraciada, uma família vitoriosa, uma família em comunhão e harmonia. Eu abençoo a tua vida, abençoo a sua família, e eu declaro que a sua família é um pedacinho do céu aqui na terra, em nome de Jesus. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Responsável por cada setor, como que seria essa empresa? Seria um verdadeiro caos. Foi exatamente isso que Deus faz através da sua palavra. Ele estabeleceu, Ele expressou um projeto para que eu e você possamos viver uma vida vitoriosa e desfrutarmos que os nossos lares se tornem realmente um verdadeiro pedacinho do céu aqui na terra. Também a família está nesta base. Todas as instruções deu para cada um de nós, para que eu e você possamos viver uma família feliz, uma família cheia de graça, de favor. Mas quando eu não tenho esse conhecimento, quando eu não tenho essa revelação, porque o maior inimigo do homem é falta de conhecimento. Quando nós conhecemos alguns princípios, e nós vemos que ele foi a primeira, e por ser a primeira, a peça fundamental do governo de Deus, quando ele estabelece na igreja e na sociedade esta hierarquia. Podemos colocar esse padrão sobre as nossas vidas. Nós olhamos para Deus, Ele é a fonte suprema de autoridade. O nosso Deus, Ele é a fonte suprema de autoridade. O nosso Deus, Ele é criador e sustentador de todo o universo. É isso que Deus é. Abaixo de Deus nós vemos Jesus Cristo, o Filho que recebeu toda a autoridade do Pai. Jesus recebeu. Está bem claro lá em Mateus 28, 18, que o Senhor Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Então Jesus é essa autoridade que está sobre este homem, sobre o varão. Então ele é o Senhor da família, ele é o cabeça da família. Jesus é o cabeça da família. E o marido, ele está debaixo desta influência também. A Bíblia diz que ele é a cabeça, o marido é a cabeça da mulher, a autoridade principal sobre o seu lar, sobre os seus filhos. E a esposa é uma auxiliadora secundária sobre o seu lar e sobre os seus filhos. Segundo o que nós vemos lá em Gênesis 2:18. Então nós entendemos esse princípio da palavra de Deus. E os nossos filhos, Deus só pede uma coisa para nossos filhos. Em Colossenses 3:20 diz assim, que os filhos devem obedecer aos seus pais. Se eu e você entendemos o nosso Deus como o padrão supremo do universo, entendemos Jesus como a autoridade que foi delegada do Pai sobre ele, e essa autoridade Jesus delegou sobre o homem, e assim sucessivamente. Este é o padrão de um lar, este é o padrão de uma família. Se todos nós atentarmos para esse padrão, nós observarmos isto, essa estrutura divina que Deus estabeleceu para a família. Somos desvio desse claro padrão da palavra de Deus que tem ocasionado
toda sorte de desajuste no meio dos lares, no meio das famílias. Se eu aplico esse padrão na minha vida, eu terei uma vida bem-sucedida dentro dos parâmetros. Por quê? Porque Deus cumpre a palavra dele nas nossas vidas. Mas infelizmente existe muito desvio desses padrões. E quando você foge dessa estrutura divina no seu lar, isso causa um desajuste total na sua família. E essa causa de muitas intrigas, muitas desavenças, porque o marido, ele é responsável perante Deus pelo governo, pelo cuidado, pelo suprimento de toda a sua família, porque Deus delegou isso sobre ele, na pessoa de Cristo Jesus. E a esposa, ela é a subautoridade que está junto ali, não atrás, mas ao lado. Ela é responsável perante ele de todos para cuidar dos seus filhos, para administrar também a sua casa. É lado a lado, não é que a esposa esteja atrás. Quando Deus estabeleceu esse padrão, que o homem é o cabeça, é que Deus quis trazer uma proteção às nossas esposas, trazer um cuidado para que ela não venha suportar o peso que eu e você como homem temos que suportar. E os filhos vivem debaixo dessa autoridade que Deus delegou sobre o seu pai, delegou sobre a sua mãe, delegou sobre a sua família. Isso é essencial para que eu e você possamos ter uma vida abençoadíssima e viver uma vida maravilhosa. Então a esposa, ela é aquela que Deus levantou para vir a marido e para com os filhos. Esta autoridade delegada de Cristo a nós, homem. E se nós estivermos ausente desse padrão, automaticamente nós teremos muitas situações difíceis nas nossas vidas. Deus instituiu o lar para ser uma expressão, uma miniatura do seu reino dentro de 4 paredes, nas nossas casas. Deus olha para a sua vida, olha para a sua família. Deus, ele vê, ele quer, ele entende que o meu lar, o seu lar, o nosso lar seja a miniatura do seu reino dentro da nossa casa. É assim que Deus quer. Então o problema e os desajustes graves que surgem simplesmente por esse claro, as pessoas não observarem esse padrão divino, estão sendo causado um caos na vida de muitos lares, muitas famílias. E quando eu e você entendemos isso aí, um lar que vive ajustado, então um lar que desfruta de todas as promessas que Deus tem para nós. Mas quando nós vemos o exemplo, por exemplo, um lar que todos querem mandar no mesmo tempo, como que isso funciona? Aonde que os filhos têm mais voz ativa do que a mãe, aonde que os filhos têm mais voz ativa do que o pai. Quando você inverte esses valores, aonde quer que essa família vai chegar? Vai chegar num verdadeiro caos. Alguém falou que o nível das nossas igrejas nunca superará o nível dos nossos lares. Eu tenho ensinado aqui a comunidade, se os nossos lares forem firmes, se os nossos lares forem maduros, se os nossos lares tiverem uma estrutura familiar, automaticamente as nossas igrejas serão uma igreja abençoada. Muitas vezes você acha, não, a igreja que tem que acontecer, que tem que estar tudo certinho, para que os nossos lares se tornem uma bênção. Não é assim. A nossa família, ela precisa estar ajustada para que a nossa igreja seja uma igreja abençoada. E quando nossos lares estão bem ajustados, a nossa igreja se tornará bem ajustada e a sociedade estará também bem ajustada. O que está acontecendo na sociedade lá fora é o retrato daquilo que está acontecendo dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Aonde que nós vemos a criminalidade, o roubo, o assalto, a violência, a falta de respeito, a falta de educação dentro das escolas. Eu era do tempo que quando eu entrava na sala de aula, nós ficava todo em pé ao lado da carteira, e enquanto a professora não entrava e ela não mandasse nós sentar, nós não poderíamos sentar.
Eu era do tempo que a pedagogia daquela época, o professor tinha todo o direito de pegar e dar algumas reguadas e jogar o apagador sobre o aluno. Era a pedagogia daquela época. Mas havia um respeito muito grande aos professores, diretores, às pessoas que nos ensinavam, que nos educavam. E hoje como que está o padrão? Então, se nós tivermos nossos lares ajustados, as nossas igrejas, a extensão da nossa família, e a nossa sociedade vai refletir. Ou seja, se nós tivermos lares fortes, as nossas igrejas serão fortes. Se as nossas igrejas serão fortes, a nossa sociedade é uma sociedade forte. Eu quero falar um pouco aqui sobre a função do marido, a função do esposo. Amado, eu já estou indo com a minha esposa para 40 anos de casado. Nós completamos 39 anos, dia 16 de abril. E eu creio que eu já tenho um pouco de maturidade para falar um pouco de família. E para que você possa entender os princípios da família. Existem algumas funções, eu vou falar um pouco dos homens, que foi difícil achar um erro nos homens aqui. Eu tive que lutar, vasculhar a Bíblia, né? Todos são perfeitos. Mas eu vou mostrar aqui as funções dos homens. Então foi difícil. Eu sei que os homens não têm errado, são bênçãos na vida das suas esposas, é maravilhoso. E eu procurei, vasculhei a palavra de Deus, digo, poxa vida, será que não tem nada? Porque a Bíblia diz que nós homens devemos amar as nossas esposas, assim como Jesus amou a sua igreja. E que assim como Jesus entregou a sua vida pela igreja, nós também. Então é difícil, mas eu quero falar algumas funções dos homens. Porque o marido é peça fundamental dessa engrenagem do reino de Deus. Então se torna muito importante todo homem, todo o cabeça da casa, aprender a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós tivemos um casamento conturbado porque nós não tínhamos conhecimento do princípio da palavra do Senhor. Nós não tínhamos. Nós aprendemos algumas coisas com nossos avós, algumas com nossos pais, e nós achamos que tudo aquilo que acontecia, os atritos, as desavenças, intriga, era algo normal. Mas existe um padrão divino para a família. E nós vemos aqui em Efésios 5:25 diz assim: vós marido, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificar-se e purificar-se com a lavagem da água pela palavra, para expressar-se a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar a sua própria mulheres, como seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Queridos, isso aqui é maravilhoso. A Bíblia diz que nós, marido, assim como Jesus, tem que apresentar nossas esposas sem mácula, sem ruga. Você não pode fazer com que ela fique com o cabelo branco, se desgaste, fique irada. Eu sei que os irmãos não fazem isso. É isso que a Bíblia diz assim, que nós apresentar elas como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como a si mesmo. Porque quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Esse é o padrão. Eu quero extrair aqui 5 maneiras de expressar esta obediência dos padrões de Deus, para que eu e você possamos aplicar na nossa vida. Amar. Marido, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Às vezes eu, como pastor, eu aconselho muitos casais, às vezes eu aconselho a mulher, e a mulher diz, mas meu marido é difícil, ele não entende, ele isso, aquilo, tal. Ah, pastor, eu não suporto mais. Eu digo, mas Deus pede uma coisa só para você, para que você entenda a tua função dentro do lar, a submissão. É só isso que Deus, mas isso é muito difícil, pastor. Mas Deus fala para nós, marido, que nós precisamos morrer pela nossa esposa. O que é mais fácil, obedecer ou morrer?
Então, se eu amo a minha esposa, eu estou dizendo que eu amo a mim mesmo. Então nós vemos o marido, ele é como o Salvador. João 15:13 diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O marido deve aprender a amar. O sacrifício ágape, o sacrifício sacrificial, o amor ágape, o amor que não tem interesse, o amor que ele tem que exalar a sua esposa, a sua mulher. É isso que a palavra do Senhor diz. É interessante nós aprendermos, amados, que a palavra do Senhor nunca pede para a mulher amar o esposo, mas nós homens devemos amar as nossas esposas. Por que isso acontece? Porque a mulher, ela, por a natureza dela, Deus já fez ela dessa forma, com a facilidade de amar. Porque a mulher é emoção, nós somos mais razão, muitas vezes nós somos mais durões, queremos ser durões, muito mais a razão, e se Deus não cobra de nós isso aqui, nós achamos que tudo é normal, natural, e nós precisamos, porque eu tenho ensinado, se esse esposo, esse marido é feliz, a sua família é feliz. Se essa mulher é feliz, este marido é feliz, a família é feliz. Então esse é o padrão. Então esse marido agindo assim, tratando, cuidando, protegendo a sua esposa, ele está trazendo uma cobertura espiritual para ela. Muitas vezes nós vemos o marido como santificador. É o ofício de Jesus. Santificador, sem dúvida, nós sabemos quem santifica é o Espírito Santo. Mas o que eu quero falar com vocês, que não é dúvida, não temos dúvida que o Espírito Santo santifica, mas é que o marido, ele precisa compartilhar a palavra de Deus com as suas esposas. Olha o que está escrito em Efésios 5:26, a fim de que santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-lo a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O marido deve cobrir a esposa, a família de oração. Ele precisa aprender, compartilhar, ensinar, ministrar a palavra para sua esposa. E quando muitas vezes, mas você vai lá na igreja e aprenda. A Bíblia fala, não é que o pastor, não é eu que tenho que ensinar a tua esposa, não é eu que tenho que ministrar na vida dela, não é o pastor que tem. A Bíblia fala que o esposo, ele tem essa função de estar orando, lendo a palavra, ministrando sobre a vida da sua esposa. Isso fará toda a diferença na sua vida. Esse é um padrão divino estabelecido por Deus. Mas eu nunca fiz isso porque eu não sabia, eu nunca fiz isso porque ninguém me contou. Ensinando a verdade, a palavra de Deus, e esse lar se torna abençoado, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, ela é divina, a palavra de Deus, ela nos fortalece, a palavra do Senhor nos enriquece. Então esse marido deve levar a esposa ao crescimento em Cristo Jesus. Esse é o trabalho que deve ser pelo esposo. Ele tem que ter esse tempo, essa disposição para estar ali ministrando, lendo junto a palavra de Deus e compartilhando, porque a palavra de Deus é viva, ela vai gerando fé, ela fortalece, ela edifica, ela nos alimenta. A palavra do Senhor, ela vai nos ajustando cada dia mais. Nós temos também o marido dentro do ofício de Jesus como Salvador. Assim como Jesus, ele salvou a igreja, o esposo também, Deus coloca ele numa função de protetor, de estar guardando a sua casa de todos os ataques do inimigo. Então nós não podemos abaixar a guarda à luz da palavra de Deus. Isso Deus vai cobrar do sacerdote da casa. Não é da esposa. Se o meu lar está em caos, se o meu lar está numa dificuldade tremenda, se está, Deus, ele vai cobrar. Quando você é gerente de uma empresa e os funcionários não estão produzindo, quem, o dono, o proprietário vai falar diretamente com o funcionário? Não. Ele vai falar com o gerente. Ele vai chamar o supervisor.
Ele vai chamar o encarregado. Por isso que Jesus estabeleceu essas coisas sobre o homem. Então, se o meu lar está num caos, automaticamente Deus cobrará de nós o esposo. Da mesma forma, o marido deve ser responsável para guardar, proteger, porque ele é o provedor, a sua esposa, seus filhos, de todos os ataques espiritual, físico e emocional. Essa estrutura, muitas vezes o homem não entende esse princípio. Não, eu sou a cabeça, eu que mando no lar. Não, é uma responsabilidade espiritual que é imposto sobre a vida deste homem. Deixa pai e mãe, se une a sua esposa e se tornarão um só corpo. E a partir desse momento, este homem precisa andar debaixo da influência divina. Por quê? Porque o nosso lar, ele tem que ser um castelo onde uma família habita. É esse padrão que Deus olha para mim e para você. Por isso cabe ao marido transmitir à família esta paz, este amor, essa segurança. Porque esse fluxo, ele vem através da pessoa de Cristo Jesus. Por mais que a esposa, na sua boa intenção, na sua o seu desejo, ela tente fazer esse papel, mas existe um fluxo, existe uma forma legal, existe algo que vai fluir naturalmente. É como você usar a ferramenta certa para fazer o trabalho certo. Você imagina eu pegar esse microfone aqui e usar ele como martelo? Não é para isso. Então Deus estabeleceu o homem como cabeça. E esse título como cabeça, pois coloca muitas vezes, enche o egoísmo do homem, o ego do homem, ele acha que está por cima. No entanto, este é um agrado segundo a carne. Pois jamais Deus quis designar o homem como se fosse um despota, um tirano no lar, não é isso. Deus colocou o marido numa posição de liderança, mas na submissão da pessoa de Cristo Jesus. Então eu como esposo, eu estou numa função de liderança na minha casa, mas eu estou na posição que Jesus estabeleceu na minha vida. Assim como Jesus está debaixo da cobertura do Pai, eu também devo estar debaixo dessa cobertura, dessa submissão de Jesus. E nós sabemos que só sabe reinar, só sabe mandar, só sabe administrar as pessoas que são submissas e as pessoas que são obedientes. De outra forma, as coisas não vão dar certo. Quando o homem vive esse padrão de autoridade, essa autoridade espiritual que é delegada, o homem se torna capaz de ser uma autoridade espiritual e viver uma vida de humildade, exercer essa humildade e reconhecer da responsabilidade que ele tem na pessoa de Cristo Jesus. Porque Jesus diz assim: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja aquele que serve. Então, se Deus nos colocou, eu como autoridade na minha casa, a minha função é servir a minha família, é servir o meu lar. Esse é o padrão estabelecido por Deus. Pois isso o homem deve desistir da sua própria vontade. Por sua vez, irá reconhecer a última palavra que venha, a sua esposa, ela vai reconhecer, quando ela olha para esse homem, vê esse homem dentro desse padrão divino, um homem que o ama, um homem que o protege, um homem que cuida dela, um homem que entra nas batalhas espiritual, porque a mulher é muito mais sensível, muito mais frágil para suportar as guerras espiritual, e por isso Deus delegou isso sobre a cabeça do marido. Em quinto, nós vemos o esposo com aquele que ama. No dicionário, ama quer dizer amante, aquele que ama a sua esposa. A palavra do Senhor fala aqui em Colossenses 3,19: vós, marido, amai a vossas mulheres e não vos tratei asperamente. Amai a vossas mulheres.
Ou seja, marido, tenha consideração com a sua esposa. Tratar elas com dignidade. Em 1 Pedro 3,7 diz assim: igualmente vós, marido, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando esse esposo trata a esposa com dignidade, trata ela com amor, como o vaso mais frágil, que diz a palavra do Senhor, a Bíblia diz que desta forma as nossas orações não serão interrompidas. Às vezes o casal entra em intriga, em desavença, em atrito. A esposa vai no lado e jejuma uma hora, tal. O marido vai no outro lado, ora, jejua, faz isso, tal. Mas se eles estão em contenda, em desavença, se eles não estão em comunhão, essas orações não são respondidas. Ele fica esquelético para cá de tanto orar e jejuar, ela fica para lá também. Não, precisa estarmos unidos em comunhão, para que essas orações fruam, porque o casal, ele é uma bênção de Deus, ele está unido no corpo, na alma e no espírito. No espírito, quando eu e você e sua esposa compartilham do mesmo Deus, do mesmo Senhor, serve o Senhor, tem o mesmo temor. Na alma, aonde que vocês se relacionam, aonde que acontece mais os atritos diferentes. Aí eu gosto do azul, eu gosto do verde, eu gosto do amarelo, eu gosto do vermelho. Aí eu quero isso, eu não quero aquilo. A Bíblia diz que nós temos que ser flexíveis um para com o outro. Aí eu gosto de comer esse tipo de comida, aí eu não gosto desse, eu gosto de saltar de paraquedas, eu não gosto. Nós precisamos estarmos unidos no Espírito, compartilhando o mesmo Deus, servindo junto a Deus. Nós precisamos estar compartilhando na mesma alma, um cedendo, satisfazendo. Qual é o segredo? É um satisfazer o desejo do outro. A minha sogra, eu tive duas sogras, uma de coração e outra biológica. Fui muito agraciado ter duas sogras. A minha sogra de coração, que a minha esposa se criou com ela, quando nós namorávamos com a Nilzete, estava noivo, eu ia visitar e estava ali passeando, e ela via a Nilzete, e ela começava a falar da Nilzete. A Nilzete gosta disso, a Nilzete gosta daquilo, a Nilzete gosta daquilo, e eu fiquei pensando, e eu aprendi algo ali, que as coisas que a Nilzete gostava eram muito simples. Por quê? Porque a mãe foi quem criou o filho. Não é assim? A mãe gerou o filho, a mãe criou o filho, ela criou do jeito. Então eu só dei continuidade para a Nilzete daquilo que ela gosta. Aquilo que eu aprendi com a minha sogra. E nossa vida aí está um mar de rosa, 39 para 40 anos de idade. Não, eu vou fazer do meu jeito. Agora a mulher quer fazer o papel do Espírito Santo. Então eu aprendi a fazer, satisfazer o desejo, a vontade, o que ela gosta de comer, de beber. Você sabe qual é a bebida que a tua esposa mais gosta? Você sabe qual é a fruta que ela mais gosta? Você sabe qual a cor que ela mais gosta? Você sabe qual é o perfume que ela mais gosta? É assim, satisfazendo, dando aquilo que ela... Isso faz tudo. Então o tratamento com amargura, com um tratamento áspero, são duas coisas que ferem o coração da mulher. Uma atitude capaz de destruir um casamento. Muitos homens são educados com as outras mulheres, mas muitas vezes com a dele, ele trata de uma forma dura, de uma forma cruel, de uma forma bruta. Mas com as outras são simpáticos, queridos. Muitas vezes não diz uma palavra de carinho, uma palavra de amor. Você sabia que a mulher, elas não vê? A mulher escuta ela vê com os ouvidos? Claro que vocês sabem. Às vezes você veja assim, olha, aquela moça tão bonita, que aquele cara tão feio. Como que pode? É que o cara é bom de bico. A mulher vê com os ouvidos, né? Eu vejo aqui os homens feios casados com as mulheres bonitas. É aquelas
elas veem com os ouvidos. E você precisa aprender isso, ela precisa de ouvir, dizer que você ama ela com carinho, com amor, palavras bonitas, palavras que edificam a vida delas. Isso fará toda a diferença na sua vida. Continue falando aquilo que você falava quando você namorava, que ela era a pessoa mais linda do mundo, que você dá tudo por ela, ela tudo para você. Continue, continue, continue. Porque o casamento é a base, a estima mútua, consideração, cortesia. E quando você age dessa forma, isso vai fluindo na sua vida, e Deus vai alimentando este amor, essa graça, porque o homem é visão, mas a mulher, ela não vê com os olhos, ela vê com os ouvidos. E elas são carentes disso, de você dizer que o ama, de reverenciá-lo. Ah, pastor, você está falando só isso aqui, mas minha esposa está ali. Pergunte para ela. Porque a mulher tem necessidade diferente do homem. Ela sente necessidade de ouvir essas declarações. Isso tem causado muitos danos, muitos caos, muitas separações, muitos divórcios. São essas coisas, existe um padrão. Elas precisam de carinho constante, de compreensão, de ternura. Tudo isso fará proteção à sua amada. O amor deve ser cativado todos os dias, com pequenas coisas, com pequenos gestos, com pequenas coisas. Isso vai alimentando este amor, esta chama no coração de cada um de vocês, e vocês vão vivendo, desfrutando. Mantenha essa chama conjugal, aumenta a felicidade do casal, e como decorrência de tudo isso aí, a sua vida sexual vai ser uma bênção contínua. Vocês vão experimentar aquilo que Deus tem dentro da sua palavra, para que nós possamos experimentarmos como casal uma vida de abundante, uma vida que Cristo deu para nós vivermos desta forma. Porque, se você prestar atenção, a nossa mulher, ela faz o papel do Espírito Santo, o elo entre o pai e o filho e o pai. É a nossa esposa que faz. Eu não sei com você, mas comigo é assim. O dia que eu chego na casa, minha esposa não está, eu acendo todas as luzes, parece que está escuro ainda. O dia que ela está, nem precisa acender a luz, está tudo claro. Porque a mulher tem essa graça na vida dela, e essa chama precisa ser mantida através do amor, através do nosso respeito, o carinho, a amizade. Essas são as das funções. Eu estou ministrando aqui são 10 lições para a família, toda a primeira e a terceira, quinta-feira de cada mês. 10 lições. Estou falando só sobre família. Porque é muito importante nós aprendermos essas verdades. Agora eu quero falar um pouquinho das funções da esposa. Eu simplifiquei bastante aqui. Nós homens não tinha muita coisa, mas as mulheres têm bastante. Gênesis 2:18 diz assim: e disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, falei um auxiliador idônea. Em Efésios 5:22, vós mulheres submetei o vosso próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, e Ele é o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao vosso próprio marido. Quem está falando isso aqui é a palavra de Deus, não sou eu. Quando essa mulher entende essa submissão inteligente dentro desse padrão espiritual, porque nós somos a igreja, assim como eu e você, que somos a noiva de Cristo, nós precisamos submeter a Cristo. E quando por que eu me submeto a Cristo? Por que você sempre veja eu fazendo algumas declarações de amor a Jesus aqui?
Porque Jesus me protege, porque Jesus cuida de mim, porque Jesus supre minha necessidade, porque Jesus me ama, porque Jesus me traz paz, porque Jesus me dá saúde, porque Jesus me dá segurança, porque Jesus me dá alegria, felicidade, porque Jesus me conforta, porque Jesus me consola, porque Jesus está sobre a minha vida, Ele é minha proteção, meu baluarte, minha torre forte. E assim também a mulher precisa, quando a Bíblia diz que a mulher deve submeter, ela precisa entender que esse esposo, essa pessoa que o ama, que o protege, que o guarda, que cuida dela. E que ela tem que ter prazer de viver, que ter essa cobertura no seu lar. Então, analisando esse texto bíblico aqui, percebe que a ênfase é a submissão. Mas para a mulher, se ela não tiver essa compreensão, ela acha que ela não vai conseguir desfrutar daquilo que Deus quer realizar na sua vida e através da sua vida. Deus coloca a mulher numa posição vital, importante dentro do seu lar. A mulher, ela faz aquele elo entre os filhos e o pai. Pode observar, não sei com você, mas meus filhos até hoje ainda, muitas coisas que eles querem de mim, eles vão lá e falam com a mãe. Mãe, vê lá com o pai, lá seu pai não faz isso, vê isso, tal. Até meus netos são assim. Vê lá com o vô. Então a mulher é assim, porque a mulher ela é compreensiva. Deus fez ela desta forma. Então o marido e os filhos serão os mais beneficiados quando ela entende essa função que ela exerce dentro do reino de Deus, dentro da sua casa. Provoca em muitas mulheres aqui uma verdadeira onda negativa. Muitas mulheres, principalmente na época que nós vivemos, que as mulheres estudam, têm uma formação acadêmica, ela se sente mais livre, mais liberta, através da sua renda, e dizer para ela que ela deve ser submissa, para ela parece que é um peso. Ela se acha um capacho. Submeter é render obediência humilde e inteligente. Uma pessoa que foi investida de uma autoridade. E aí que dá maiores confusões que nós temos presenciado. Submeter a sua direção de governo. Ela passa a experimentar as bênçãos de Deus, a glória que vem desse relacionamento, porque existe uma palavra de Deus que flui nesse fluxo para que toda a família seja abençoada. A submissão vem trazer uma tranquilidade, ela traz a proteção, a segurança. Este é o padrão que Deus estabeleceu, colocou para que eu e você tenhamos nosso jardim, tenhamos o nosso castelo, tenhamos a nossa família ajustada e maravilhosa. Porque Deus quer poupar a mulher de muitas coisas difíceis, muitos duros embates da sua vida, e muitas vezes ela não entende. Deus quer poupar você desses embates, dessas afrontas, desses ataques espiritual. E quando você não entende esse princípio, isso o inimigo vai bombardear a sua mente, bombardear a sua alma, e vai tentar jogar um contra o outro, e ali começam as discussões, os atritos, desavença. E a palavra do Senhor é bem clara. Se eu não me engano, Tiago 3,17. Aonde que existe ciúme, inveja, sentimento faccioso, briga, intriga, ali há toda sorte de coisa ruim. A Bíblia diz que Deus fez o homem uma só carne com a sua esposa. Então quando eu xingo, quando eu denigro, quando eu falo mal da minha esposa, é como se estivesse me autoflagelando. E vice-versa também. Então quando o casal entra em atrito, discussões, desavença, o adversário está lançando tudo aquilo que não presta sobre aquele casal, sobre aquela família, sobre os seus filhos. Mas quando eu e você entendemos os padrões de Deus, então nós vemos que algumas dificuldades, sem dúvida. Eu sei que a mulher que quando tem um marido incrédulo, um marido que não crê em Deus, que não tem um compromisso com Deus, eu sei que ela vai ter uma dificuldade de viver esse padrão de submissão. Quando ele não tem a compreensão da palavra de Deus, eu sei que ela vai ter dificuldade. Mas Pedro escreve algo na sua carta, em 1ª epístola de Pedro 3:1, diz assim:
Semelhantemente, vós, mulher, sede submisso ao vosso marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, e sejam ganhos sem palavra pela procedência de suas mulheres. Tiramos aqui certa verdade desse texto. A mulher cristã deve ganhá-lo, o seu esposo, sem palavra, sem sermão condenatório, sem piorar a situação. Muitos conhecem da minha história. Eu não conhecia Jesus quando eu me casei com a Nilzete. Mas o que transformou a minha vida foi a maneira dela ser. Eu chegava em casa, as coisas sempre arrumadas, a leitura, o momento devocional dela, as orações, isso, aquilo, tal. E aquilo foi transformando, mudando o meu ser, porque eu entreguei a minha vida no dia do meu casamento que eu conheci Jesus. Então, após aqueles dias, era uma nova descoberta. E a minha esposa, Deus usou ela como referencial na minha vida. Se hoje eu estou aqui ministrando a palavra, é porque ela foi um instrumento de bênção, porque todos conhecem a minha história. Eu vim de um lar totalmente destruído, totalmente de uma vida de separação dos meus pais, e eu tinha na minha mente nunca me casar, nunca ter uma família. E hoje, para que eu esteja ministrando para você, porque Deus um dia teve um encontro na minha vida, e Ele transformou meu ser, e eu não tenho somente uma família biológica, mas eu tenho uma família espiritual que são vocês, porque Deus. Então nós vemos que o nosso procedimento, atitude, compreensão, firmeza, honestidade. É bom lembrar que submissão sempre vem no Senhor. A Bíblia diz que nenhum de nós devemos fazer algo que não agrada a Deus. Muitas vezes esse marido quer que você faça alguma coisa que não agrada a Deus. Aquilo que Pedro diz em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Tem coisa que nós não podemos fazer. Por mais que esse homem não entenda, por mais que essa mulher não entenda, mas tem coisa que nós não podemos fazer. Então nós precisamos ter, tanto o homem ou a mulher, ter uma inteligência nesse caso. Então nós vemos belos exemplos de muitas mulheres que ganharam o seu esposo através do seu carinho, através do amor. Não é com violência, não é discutindo, não é agredindo, não é falando mal, não é... Eu presenciei uma cena esses dias atrás, tempo atrás, numa loja. Era o dia dos namorados. E eu estava comprando, e chegou uma esposa lá, destrocando. O esposo dela foi comprar um depilador e comprou um barbeador para ela. E ela chegou para o gerente e começou a falar mal do marido. Olha o que esse coisa fez, sabe, não entende nada, ele é um besta, ele isso, é aquilo, tal. Eu fiquei olhando aquela mulher de vontade de tirar a cinta. O quanto ela denigriu aquele homem. Você não deve bater em ninguém, só o sentido da palavra que eu estou falando. E o gerente falou: olha, dona, foi um erro, ele não tinha experiência, mas um gesto de amor. Não sei o que. Falta de sabedoria. Como que você vive desta forma? Se ela estava falando para o gerente, imagina o que ela falou para o esposo dela. Eu sei que muitas vezes os homens tiram o corpo fora. E muitas vezes a mulher precisa assumir. Muitas vezes o homem ele deserta da sua função. E a mulher não pode deixar mesmo a sua vida, Deus dará. Ela busca, ela luta, ela corre atrás, ela procura fazer, mas não é a mesma coisa. Então ela precisa ter uma sabedoria, buscar no Senhor, para que seu esposo possa entender. Porque quando nós entramos dentro do fluxo da obediência da palavra de Deus, os nossos lares, as nossas famílias, elas se terão famílias abençoadas, lares abençoados. Existe muitas mulheres que manipulam. Existe muitas mulheres que o marido recebe o pagamento, ela pega, dá uma oferta para o marido, como se fosse um garotão, e ela pega o dinheiro e faz do seu jeito. Precisa estar em concordância administrando as suas finanças. Porque se a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola, ela destrói. Então, o marido e a esposa precisam junto
Qual é a maior divisão? Quando dois casais trabalham. Ela diz assim: esse aqui é o meu salário, esse aqui é teu salário, esse aqui eu faço o que eu quiser e você faz o que você quiser. Amado, aí entra a maior divisão dentro de um lar, dentro de uma família. Vocês podem ganhar o que ganhar, não vão chegar a lugar algum. Eu estava atendendo um dia no gabinete pastoral, tinha um esposo que queria abandonar a esposa. Por quê? Porque ele ganhava um pouquinho mais do que o salário mínimo, ela ganhava mais de 10 salários. Então ele se sentia muito desprezado, humilhado, porque a esposa comprava tudo o que queria e ele não queria, e ele não podia. Então eles estavam separando, e daí chegou nas minhas mãos, e eu falei assim: querido, quanto você ganha? Eu ganho isso, mas minha esposa ganha isso, esbanja e tal, e eu não quero mais, chega de ser humilhado. Eu falei: vocês estão vendo as coisas de uma ótica errada. Se ele ganha 10 mil e você ganha 1 mil, se ela ganha 10 e você ganha 1.000, então a visão na ótica de Deus, vocês ganham 11 mil reais. Vocês são só corpo. Não interessa quanto ela ganha, quanto você ganha. Aí acontece a maior divisão. E quando eles entenderem esse princípio, que eu gastei tempo ministrando, eles estão vivendo até hoje. Eu conheço, encontro, passo por eles. Por quê? Por falta de conhecimento. Então nós precisamos, muitas vezes, o homem, a mulher precisa orar, precisa dialogar, precisa compartilhar. Muitas vezes esse marido é ausente, e aí é preciso você dobrar a oração, estar colocando diante do Senhor, e aos poucos você vai orando e vai entregando. Esse homem precisa assumir a responsabilidade como sacerdote da sua casa. Porque quando o homem assume as rédeas da vida espiritual e trazendo essa proteção para a família, os filhos serão abençoados, a graça do Senhor vai se estendendo sobre a sua família, porque existe alguém que sabe muito bem como funciona isso. Esse alguém é o nosso adversário, o inimigo. Ele vem para matar, roubar e destruir, ele vem colocar divisão no meio das pessoas. Jesus falou: só tem um jeito do inimigo destruir um projeto, quando ele coloca divisão na família, ele coloca divisão na cidade, ele coloca divisão na nação. Para nós estarmos encerrando aqui, a importância da comunicação dos cônjuges. Para que você tenha um bom relacionamento, é importante conversar, dialogarmos, estabelecer o diálogo. A comunicação é muito importante, isso vai unir vocês. Muitos problemas conjugais persistem anos a fio, por falta de diálogo. Algumas coisas que eu preciso ser verdadeiro com a minha esposa, algumas coisas ela precisa ser verdadeira comigo, algumas coisas, alguns gestos, algumas palavras, algumas coisas que eu não gosto, eu não aceito, e que nós precisamos esclarecer um para o outro. Muitas vezes só quer virar a página, e nós sabemos que as mulheres por si próprias, quando ela guarda algum amargo no coração, ela vai armazenando, e chega um dia que ela chama você e vai despejar tudo aquilo que está dentro dela, e aquilo vinha trazendo uma dor, uma tristeza, uma angústia, um ferimento, um caos dentro dela, e ela nunca falou. E muitas vezes o homem também, e aquilo vai, e o inimigo vai bombardeando a sua mente, vai causando. Este é o fato de nós vermos tantos divórcios, tantas destruições. Eu estive, esse tempo atrás, fui ali de padrinho de um casamento no civil, e eu vi mais ou menos 10 casais ali. Eu falei com o juiz de paz ali, eu falei: que benção, 10 casais. Ele falou: pastor, não se engane, não se iluda, está 5 a 10 vezes mais. Um casa, 5, 10 estão separando. Então muitas vezes precisamos esclarecer. Quando Deus falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, o que eu quero falar e compartilhar com você, não é só você, a minha família está ajustada, mas que você tenha conhecimento. Porque no momento que você tem o conhecimento da função do homem, da função da mulher, de você ter o conhecimento da palavra de Deus,
você pode evitar muitos divórcios, você pode evitar muitas separações, você pode evitar muitas intrigas. Então é preciso ter disposições para reconhecer os erros, sermos humildes, porque muitas vezes uma crítica, ela dói muito mais que uma bofetada. Uma atitude de perdão, porque o perdão restaura as alianças. Quando você pede perdão, você libera perdão, restaura a aliança. Quando eu não libero o perdão, quando eu não peço perdão, simplesmente eu estou negando todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E eu estou rejeitando, porque Jesus, ele veio para perdoar todos os nossos pecados. Então eu passo a viver uma vida feliz. E muitas vezes eu preciso expressar de voz altiva para minha esposa e o esposo vice-versa, as coisas, compartilharmos, para que nós não venhamos cometer os mesmos erros. Nós devemos cooperar com Deus para que nós tenhamos uma vida abençoada, porque Deus abençoa a vida através de vida. Isso é essencial para nós, para termos reações naturais e reações da parte de Deus espirituais. Porque nós temos os benefícios do chamado do Senhor. Em 1 Pedro 2,21 diz: porque para isso fosse chamado, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Então nós sabemos que Jesus, ele padeceu por nós. Muitas vezes nós somos magoados, mas devemos perdoar. Nós muitas vezes somos aborrecidos, mas devemos amar. Muitas vezes as pessoas nos tratam mal, nós devemos abençoar essas pessoas. Esta é uma maneira supreme para que Deus possa abençoar e vivermos uma vida, termos essa consciência limpa de paz, de alegria, que nós devemos irar, mas não, a Bíblia diz assim, em Efésios 4,26, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, isto amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, Romanos 12:20. Quando os cônjuges passam a deixar o Senhor controlar as suas vidas, o meu lar, a minha família, ela se torna um pedacinho do céu aqui na terra. Queridos, todos os casais precisam ter um momento de oração junto. A verdadeira responsabilidade, verdadeiro compromisso, gesto de amor de um casal, não é quando as mãos estão entrelaçadas, não é quando os lábios se tocam. O verdadeiro gesto de amor de um casal é quando ambos juntos oram, dobram o seu joelho, colocam as suas necessidades, as suas petições, os seus projetos, os seus sonhos diante de Deus. Porque o nosso Deus, ele é maior interessado em nos abençoar. Porque o casal é muito mais poderoso do que a igreja. Porque a igreja está unida na alma e no espírito. O casal está unido no espírito, na alma e no corpo. E a força desse casal estar unido no corpo, ela é tão poderosa que gira outras vidas. Que outras vidas são criadas. Por isso, quando você, como casal, entender o poder de Deus que está sobre a sua vida, unidos num laço de amor, de carinho, vocês serão e se tornarão as pessoas mais agraciadas na face da terra. Amém, queridos? Eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu lar, eu declaro vida, paz, alegria, felicidade por cada um de vocês. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento, em nome de Jesus. E eu sempre digo, sempre Jesus, Jesus para sempre. Aqueles que tiverem a liberdade, se coloquem em pé, eu quero orar. E antes dessa oração, eu queria agradecer 7 casais, eu e minha esposa, mais 6 casais, que Deus colocou para que nós estivéssemos trabalhando em prol desse projeto aqui. Eu sou grato à vida desses irmãos, que faz mais de um mês que nós estamos aqui, junto, o Marcos e a Andréia, o Hervso e a Luana, o irmão Dino, a Silvana, o Rodrigo, a Valéria, o Leandro e a Luciana, o João e a Eixela,
São os casais que nós estivemos junto orando, muitos deles ofertando, contribuindo, investindo para nós servir vocês aqui nesta noite. Eu sou grato à vida pela vida desses irmãos aqui e eu gostaria de estar orando com cada um de vós. Pai, eu te louvo, Senhor, por esta noite tão especial, tão significativa, Deus, que nós estamos aqui como família, aonde que nós tivemos o privilégio, Senhor, de participar das coisas do Teu reino. E eu quero declarar sobre cada família, sobre cada casal, que o Senhor nos dê sabedoria, nos dê a graça, nos dê o favor, nos dê a luz do Teu Espírito, inunde os nossos corações, ó Deus, para que nós sejamos o instrumento de bênção um para com o outro. Eu abençoo a cada família aqui representada, eu abençoo essa mãe, eu abençoo esse pai, eu abençoo os filhos, netos, os bisnetos, a geração nossa. Eu declaro, Senhor, saúde, eu declaro vida, eu declaro, Senhor, as promessas do Senhor na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai. E que Teu nome seja glorificado através da vida de cada um dos nossos queridos amados. Espírito Santo de Deus, Pai, a Tua palavra diz que os Teus olhos estão vendo todas as coisas, que os Seus ouvidos estão atentos às nossas orações, e que o Senhor se levanta contra aqueles que se levantam contra Teus filhos. Pai, eu quero declarar, se porventura muitos dos Teus filhos que aqui estão, ó Deus, estamos sendo vítimas, Senhor, dos levantes, dos ataques do inimigo na mente, na alma, nas emoções, no sentimento, no físico, eu estou repreendendo agora na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e eu ligo a salvação de cada um dos Teus filhos que aqui se encontram, Pai, para que seja ligado ao céu e que o Espírito Santo de Deus nos dê força, sabedoria, graça, revelação, discernimento. Eu abençoo a cada um dos Teus filhos como chefe da sua casa, como cabeça da tua casa. Eu abençoo a cada um dos Teus queridos, de cada um dos seus varões aqui, ó Deus, com todas as promessas do Senhor. E da mesma forma eu abençoo a cada uma das varoas, que o Senhor continue abençoando, agraciando, fortalecendo. Pai, eu declaro que os seus lares é um castelo, um jardim de amor, de alegria, de felicidade, de comunhão, de relacionamento, ó Deus, como Teus filhos nunca imaginaram antes, ó Deus. Eu declaro as promessas do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, que o Senhor reine sobre cada um de nós, ó Pai, e que Teu nome seja glorificado. Eu abençoo a vida de cada família, a sua geração, uma geração forte, cheio da Tua presença, cheio da Tua graça, cheio do Teu favor, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos estar louvando.